E aí galera, tudo beleza? Bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos resolver um exercício de transmissão de movimento do movimento circular e uniforme, tá bom? Para a gente resolver esse exercício, eu preciso pedir que você não se esqueça daquela estratégia que a gente tem utilizado para interpretar os enunciados de física. Lembrando que funciona da seguinte maneira: você precisa identificar as definições e os conceitos dentro do enunciado e representar essas definições, esses conceitos, a partir das ferramentas da nossa caixa de ferramenta matemática. Beleza? E quando eu falo de definições e de conceitos, eu estou me referindo a grandezas físicas. Tá certo? Um último detalhe que eu preciso lembrar a você é que quando você está fazendo física, né, você está estudando física, na verdade, você está fazendo medidas. As grandezas físicas são aquelas coisas que podem ser medidas. Então, o que nós vamos fazer aqui é medidas, tá certo? Vamos ao enunciado, que diz o seguinte: um trator tem as rodas traseiras maiores do que as dianteiras e desloca-se com velocidade constante. Pode-se afirmar que, do ponto de vista do tratorista, os módulos das velocidades lineares de qualquer ponto das bandas de rodagem das rodas da frente, Vf, e de trás, Vt, e os módulos das velocidades angulares das rodas da frente, ωf, e de trás, ωt, são. Aqui está as alternativas. Galera, em primeiro lugar, o que ele está pedindo para você fazer? Ele está pedindo para você fazer uma comparação entre, o quê? Quais são as grandezas envolvidas aqui? Quais são as definições, os conceitos envolvidos aqui? Pelo enunciado, você já consegue perceber que aqui as grandezas que ele está se referindo são a velocidade linear e a velocidade angular. E o que ele está pedindo para você fazer? Ele está pedindo para você fazer uma comparação entre essas velocidades. Será que a velocidade linear da roda dianteira é maior, menor ou igual à velocidade linear da roda traseira? Será que a velocidade angular da roda traseira é maior, menor ou é igual à velocidade angular da roda traseira? O que você acha? É isso que ele está pedindo para você fazer, essa comparação. Mas antes da gente resolver esse exercício e marcar a alternativa correta aqui, vamos fazer uma reflexão aqui, uma análise. A partir de uma pergunta que é a seguinte: como ocorre transferência de movimento? Como é que ocorre transferência de movimento a partir ali do contexto do movimento circular uniforme? Eu vou logo te responder que são duas maneiras com que isso pode acontecer, pode ocorrer. A primeira maneira, ela é chamada de transmissão periférica. E na transmissão periférica, o que você tem? Vamos supor que aqui eu estou representando, tá, dois discos, na verdade, duas rodas ou dois discos, tá? E nesse primeiro caso aqui, esses dois discos eles estão conectados entre si através de uma polia. E um dos discos gira e faz o outro girar. Aqui nessa segunda representação, eu tenho dois discos que estão conectados um com o outro, bem coladinhos, bem juntos ali, que pode ser, por exemplo, a representação de engrenagens, onde você vai ter dentes, né, para fazer com que um dos discos gire e faça o outro girar também. O que eu quero que você perceba, que nesse tipo de transmissão periférica, se você tiver essa primeira representação, os discos conectados aqui por uma correia, por uma polia, eles têm o mesmo sentido da velocidade angular e também da velocidade, atenção aqui, linear. O sentido é o mesmo. Se, por acaso, eles estiverem conectados dessa forma, aqui um do ladinho do outro, então a velocidade angular e a velocidade, né, linear vão estar em sentidos opostos, sentidos contrários. Tá certo? Quero que você perceba isso. Uma outra coisa que eu quero que você perceba é que nessa transmissão periférica acontece o seguinte: independente do sentido da velocidade linear ou angular ser igual ou ser contrário, nesse caso, a velocidade linear
é igual, tá certo? A velocidade linear aqui nesse disco que eu estou chamando de A e esse disco que eu estou chamando de B, ela é igual, tá certo? A velocidade linear é igual. Olha só essa outra representação aqui. Eu tenho dois discos, disco A e disco B, eles estão conectados através de uma polia, né? E você percebe que esse rapaz aqui tem um raio que eu estou chamando de A e aqui é um raio que eu estou chamando de B. Independente deles estarem juntinhos ou conectados por essa polia, a velocidade linear deles é igual. Por que que essa velocidade precisa ser igual? Essa velocidade precisa ser igual para que não ocorra um deslizamento nesse movimento. Já pensou você andando e deslizando? Não seria legal, né? Então, para que isso não aconteça, uma condição física para isso é que essas velocidades lineares sejam iguais. Uma consequência disso é de que a frequência e o raio se relacionam de maneira inversamente proporcional. Ou seja, o que isso significa? Que quando o raio é pequeno, a frequência vai ser grande. Se o raio for grande, aí a frequência é pequena. Beleza, galera? Uma outra maneira de você transmitir movimento é a transmissão coaxial. O que significa transmissão coaxial? Esse co é de junto e o cial é de eixo. Então é uma transmissão que vai acontecer a partir de um único eixo. Ou seja, eu tenho dois discos que estão juntos no mesmo eixo. Nesse tipo de transmissão de movimento, o que vai acontecer? Claro e evidente, você vai ter aqui, como está representado, as velocidades lineares têm o mesmo sentido, as velocidades angulares vão ter o mesmo sentido também. Porém, em termos da medida dessas velocidades, a velocidade angular ela é igual. No caso anterior, a velocidade linear é igual. Agora, a velocidade angular é igual. Consequência disso é de que as frequências tanto do disco A quanto do disco B, elas têm que ser iguais. Essas frequências têm que ser iguais. E o período também tem que ser igual. Beleza, galera? Então, essas são as duas maneiras de você fazer a transmissão de movimento, um movimento circular uniforme. Voltando para o enunciado da nossa questão, pode-se afirmar que, do ponto de vista do tratorista, os módulos das velocidades lineares de qualquer ponto das bandas de rodagem das rodas da frente e de trás e os módulos das velocidades angulares das rodas da frente e de trás, elas são... Como é que você pode relacionar essas grandezas aí, galera? Vamos fazer o seguinte, deixa eu te mostrar aqui uma representação do trator, tá? Essa aqui é a roda da frente, a roda de trás. Você percebe que a roda da frente é menor que a roda de trás. Vamos dizer que o raio da roda da frente é Rzinho e o raio da roda de trás é o Rzão. As velocidades lineares têm que ser igual, tá certo? Tem que ser iguais, na verdade, para que não ocorra o deslizamento, tá certo? Olha, para a gente entender melhor, vamos dizer que o raio da roda da frente vale meio metro, tá bom? É uma suposição aqui. E o raio Rzão lá da roda de trás vale 1 metro. Jogando essa informação nessa equação onde a velocidade da roda menor é igual à velocidade linear da roda maior, você vai ter ômega da roda menor vezes o raio, que é meio metro, né? Tá aqui a medida, igual a ômega da roda maior vezes o raio, que é 1. Tá aqui a medida que a gente está imaginando, tá bom? Conclusão. Se eu pegar esse rapaz aqui que está multiplicando meio, ele vai passar para o outro lado dividindo, aí você vai ter 1 sobre meio é igual a 2. Ou seja, a velocidade angular da roda pequena, da roda da frente, a dianteira, é igual a 2 vezes a velocidade angular da roda traseira, da roda grande. Em outras palavras, a velocidade angular da roda da frente é maior que a velocidade angular da roda de trás. E, como já foi dito,
a velocidade linear, tanto da roda de trás quanto da frente, elas têm que ser iguais. Elas são iguais. Então você marcaria a alternativa D dessa questão. Beleza, galera? Feita essa resolução e te dado essas dicas, eu deixo aqui o meu sorriso de agradecimento e desejo para você bons estudos. E a gente se vê na próxima aula. Fechou? Até mais, galera. Grande abraço. Tchau, tchau.